Qual terá sido o momento que Satanás pecou? Olá, a graça e a paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Você está no canal Ciência Bíblica, seja bem-vindo. Se não é inscrito ainda, clique em se inscrever, deixa o like e compartilha. Fico grato. Então vamos lá. Onde Satanás teria pecado, teria se achado nele iniquidade pela primeira vez? Então, com certeza você já se perguntou isso, né? A maioria dos cristãos, até mesmo não cristão, né, já passou pela cabeça a sua origem, de onde ele teria sido, como ele foi formado, aonde e quando ele teria caído, né? Eu tenho as minhas razões bíblicas para trazer para os irmãos de uma forma objetiva, simples. Ele foi criado provavelmente ali pouco antes do homem, no sexto dia da criação, e que ele veio de forma gradativa aí caindo, né? Pelo menos aí umas 3 vezes no decorrer da história, como vemos nas escrituras. Primeiro se achou a sua iniquidade, foi reprovado e ficou, né, até um certo ponto solto neste mundo, até que o nosso Senhor Jesus o venceu na cruz, né? Como em João capítulo 12, versículo 31, pouco antes de chegar a hora do mestre, né, ir à cruz, ele disse: está chegando a hora de o príncipe desse mundo ser expulso, né? Acabando sim aquela liberdade, aquele domínio, aquela legalidade entre aspas que ele tinha com o homem, né? E graças ao sacrifício e à obra de Cristo, como diz em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, né? Ele retirou toda a propriedade que estava, né, com Satanás e seu império e os cravou na cruz, né? Nos dando esta autoridade acima dos demônios pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus o venceu. Quando ele venceu, vamos ver lá nas escrituras, no livro de Apocalipse capítulo 12, ali a perseguição do dragão, a mulher, né, vestida de sol, tem ali 2 quedas de Satanás. Você percebe que no capítulo 4, ele com a sua cauda arrebata 1/3 parte das estrelas do céu, né? Que isso foi a sua primeira rebelião no período ali do seu primeiro pecado. E no versículo 7 tem a sua queda, a qual mesmo o nosso mestre Jesus diz, né? Eu via Satanás caindo do céu como um raio, né? Está isso escrito em Lucas capítulo 10, versículo 18, né? Quando Jesus sabia do que estava para acontecer, para fazer a sua missão. E vemos toda aquela poderosa, né, ascensão e a entrada do mestre no reino, né, da glória, nos céus, quando os anjos jubilavam, né? Quem é este que vem, né? O Rei da Glória. E vemos isso no Apocalipse capítulo 5, quando os anjos estão adorando ao Cordeiro e que o Senhor Jesus vai ali começar a abrir os 7 selos para o juízo de Deus na terra até o seu período final, e que Satanás ficou aí então limitado e que lhe restava o quê? Pouco tempo, né? Ai da terra que Satanás foi derribado e que lhe resta pouco tempo. Então eu queria fazer esse breve resumo, né, de que Satanás ele foi derrotado na cruz e que ele tinha ainda liberdade quando foi encontrada iniquidade nele, né? Tanto é que vemos lá em Jó que ele se apresenta com os anjos diante do Senhor e tem aquela conversa com Jó, né, no capítulo 1 de Jó, e que ele vai mostrar ali que ainda ele tinha um acesso até certo ponto, né, porque são 3 céus que as escrituras nos mostram, mas que ele foi então precipitado, né, após a ascensão de Cristo, quando Jesus o venceu na cruz e voltou para o trono de glória, né, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, né, que a última ali, rebelião, né, de Satanás com o anjo Miguel. Então, primeiramente, é bom frisar que esse intervalo do capítulo 1, versículo 1 e 2, que alguns acreditam que poderia ter Satanás caído ali, essa teoria ela não se sustenta biblicamente. E é muito fácil. Primeiro, porque a palavra ali, era a terra sem forma vazia, se você for para o hebraico original, né, a palavra raya,
no sentido perfeito ali no português, que ele só pode ser traduzido para algo do passado ou presente. Ele estava, a terra era no passado ou estava sem forma, ou era sem forma ou estava sem forma. Vemos que Deus estava com todos os elementos para começar a criação da terra, e que vemos uma coerência bíblica de que quando vamos ali para o versículo 31, vemos que Deus termina dizendo: e viu que tudo era bom. Ou seja, quando Deus termina de fazer o universo, a terra, os céus, né? Completou, fez o homem, fez tudo e foi descansar no sétimo dia, ele diz antes: tudo era muito bom. E tudo era muito bom. Então não fazia sentido Satanás ter caído antes, ter havido pecado, aquela rebelião dos anjos, antes de Deus, né, falar essa frase, depois do final da criação, que tudo era bom. É muito fácil de entender essa questão de que Satanás ele veio cair depois. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, eu vou colocar aí na tela para acompanharmos e vai ficar melhor a nossa compreensão. Veja, eu vou estar aqui utilizando a Almeida Revista Corrigida, o versículo 12 até o versículo 15, que diz assim, uma palavra para o retiro, né, mas com uma linguagem metalinguística, né, de duplo significado, porque vemos isso em algumas passagens bíblicas, de que é como se fosse uma ironia, Deus trazendo uma verdade, né, fazendo uma alusão da personificação daquela pessoa com quem está por trás dele, ou com o caráter e o perfil daquele homem, daquele rei, né, com outra pessoa. Então veja só, mais na frente eu vou dar um respaldo bíblico onde se encontra no livro de Apocalipse. Por trás de todos esses grandes reis da história estava um príncipe. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger, e estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Meus irmãos, veja só. A grande maioria dos teólogos, dos historiadores, entende que aqui é uma mensagem falando para o rei Tiro, o profeta aqui Ezequiel, porém se referindo àquele personagem, uma alusão ao personagem que estava por trás disso, que dominava, que estava regendo esse mundo, principalmente na antiguidade, antes da obra de Cristo. Que não faz sentido, né, falar aqui para um homem que viveu, né, há alguns milênios atrás, e que antes do rei Tiro, né, ali no mesmo contexto histórico ali de Daniel, né, que foi muito depois da época de Noé, dos primórdios ali da raça humana. Então não faz sentido algum falar isso para o próprio rei Tiro, né, literalmente, que estava no Éden, né? Ninguém jamais viveu tanto assim. Então entendemos essa linguagem metalinguística, né, de duplo sentido, né, de uma pessoa, de um ser, de uma alusão à característica de um caráter de impiedade, de tirania, de ditador, né, de perverso, que estava por trás desse. E sabemos que o primeiro a pecar e trazer essa, né, essa maldição e esse caráter que é anti-Deus, né, foi ao qual aquele é alvo do nosso tema neste vídeo. Então ele estava no jardim. A Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos. Então ele estava no jardim, que o jardim foi feito no sexto dia também, haja um jardim no Éden, e que ele só poderia ter caído depois, quando o homem estava
né, já vivenciando ali a harmonia, né, a vida com Eva, né, e toda a obra da criação ali maravilhosa que foi esta primeira terra, né? Então, isso nos faz também entender outras coisas, como a inveja de Satanás por uma criação teoricamente menor, ter tido domínio, né, a preeminência da terra, né, de dominar as aves, os animais, colocar os nomes, né, como Adão fez, né, nos animais, e a terra ser dominada por ele, né? E de certa forma isso trouxe inveja, né, para Satanás. Isso, quando fazemos um estudo sobre o caráter, né, da personificação do ser, né, desse nosso inimigo, tudo leva a crer que ele teve também. Não é à toa que ele odeia, né, o ser humano. Então, outro exemplo que as Escrituras nos dá, Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, no mais profundo abismo. Então veja só, aqui, né, mais uma vez, o profeta agora Isaías falando para o rei da Babilônia, só que, mais uma vez, uma passagem que só pode estar se referindo a Satanás, aquele que estava por trás do rei da Babilônia, um homem que foi totalmente soberbo, que foi humilhado depois nos seus dias finais, e que, trazendo essa alusão àquele personagem por trás, né, esse príncipe, vemos que ele foi jogado no mais profundo abismo. A resposta que eu falei outrora, que nos dá base para vermos que quem estava por trás de todos esses reis e que a direção do profeta com uma linguagem literal, ao mesmo tempo espiritual, né, trazendo essa alusão ao personagem que estava por trás de todas essas coisas, o Satanás, né? Vemos lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 11, que está escrito assim: E a besta que era e já não é, e ela é também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Então veja aí, depois você faça uma leitura completa desse capítulo, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Aqui as características da besta, a mesma do dragão, aquele que vai subir do abismo, diz que o último reino que virá nesse mundo é de um que já foi, que é e que não voltará a ser. Veja que interessante. Aqui não podemos colocar em reencarnação de alguém, né? Só pode estar se referindo a um ser espiritual que vai estar novamente atuando nesse mundo. E que ele já atuou, como diz aqui, né? Aquele que já não era, que é e que voltará a ser. A Bíblia também vai descrever, né, grandes reinados, né, que vai estar descrito aqui nesse capítulo, que estavam, né, sempre características semelhantes desses reis, desses imperadores, desses homens tiranos que foi na história da humanidade. Então você faça um estudo desse capítulo 17 e você vai entender esse antitipo, né, da Trindade, por exemplo, Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Vamos encontrar aqui, né, o dragão, o anticristo, a besta, né, que sobe do mar, que sobe na terra. Todos são ligados em um só propósito. Então, Satanás, ele estava por trás de todos esses grandes homens da antiguidade que tentaram fazer, né, um seu governo, o seu reino aqui, como ele tentou, né, trazer a Babilônia primeiramente, ali com todo aquele berço da idolatria, do paganismo, e que essa Babilônia que hoje existe, espiritual, que está entrelada no sistema desse mundo, né, um dia vai cair por ocasião da volta de Cristo. Então, eu vejo nas Escrituras que Satanás, ele foi primeiramente criado perfeito como querubim da guarda ali no jardim, até que se achou iniquidade nele. Ele viu aqui da terra: eu subirei com essa pretensão de ser semelhante ao
Criador dos céus e da terra. Até que quando ele é reprovado, ele vai aparecer como uma serpente, ali no capítulo 3 de Gênesis, mas que não é exatamente uma serpente como vemos hoje, uma cobra, né? Mas ali é uma personificação das características de uma serpente, né? Que ele traz ali uma figura também de duplo sentido para uma astúcia, mas que ele era um anjo com características animal, e o animal, por sua vez, ele tem as suas características, e por ser uma serpente, a astúcia, como foi encontrado nele, acabou tendo esta figura associada, né, do animal com o ser angelical, né? Isso vamos talvez detalhar em um outro vídeo. Então, quando ele cai, ele tem acesso até certo ponto aos céus, nesse primeiro céu, onde existem essas batalhas espirituais, né? Os principados e potestades do ar, e que após a vitória de Cristo ele foi derribado, né? Ele foi de certa forma aprisionado, não literalmente, não por correntes literais, mas que ele se encontra no abismo, que será solto no período final da grande tribulação para enganar as nações. Quando tiver toda a reunião ali de todos os seus exércitos para destruir a Jerusalém, destruir o povo de Deus que vai estar perseguindo no período final da grande tribulação, né? Aquela mulher do Apocalipse capítulo 12. Então Jesus virá e vai acontecer o que diz as Escrituras, né? Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele destruirá Satanás com o poder de sua boca, com a sopro de sua boca, né? Então ele irá trazer os julgamentos, os juízos divinos, porque Mateus 25 ele diz que o Senhor Jesus virá com todo juízo e glória. Então, meus irmãos, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se não compreendeu ou alguma parte você não concordou ou ficou na dúvida, deixa nos comentários. Se puder deixar algum versículo, a parte do vídeo ao qual você se referiu, que podemos aí responder mesmo nos comentários mesmo, ou quem sabe eu posso fazer um novo vídeo, né, para abordarmos mais, né, essa questão que envolve, né, essa pessoa que é o nosso inimigo, que já foi derrotado, que é o derrotado pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, até o próximo vídeo. Shalom Adonai.